O caso Deolane Bezerra voltou a dominar os holofotes e, dessa vez, a tempestade parece mais intensa do que nunca. Em setembro de 2024, a advogada criminalista e influenciadora digital foi alvo de uma operação policial que a colocou no epicentro de uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos de azar no Brasil. A Operação Integration, deflagrada pelo Ministério Público de Pernambuco em parceria com a Polícia Civil, revelou um esquema bilionário que se estendia por diversas regiões do país e que teria utilizado influenciadores para promover cassinos ilegais, disfarçados de plataformas de apostas. Entre os principais alvos, o nome de Deolane se destacou não apenas pela fama, mas também pelo volume de dinheiro, movimentado por suas ações promocionais nas redes sociais. A prisão preventiva de Deolane gerou um impacto imediato. Imagens da influenciadora sendo levada pelas autoridades em Recife tomaram conta das redes, dividindo opiniões. Enquanto alguns seguidores clamavam por justiça e defendiam a inocência da doutora, outros exigiam posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso porque a atuação de Deolane como advogada entrou em xeque, especialmente diante das suspeitas de que ela teria utilizado sua visibilidade para dar legitimidade a esquemas ilícitos. As autoridades destacaram que a influenciadora, mesmo ciente da ilegalidade das plataformas, teria recebido altas quantias em dinheiro para divulgá-las, incluindo o famoso jogo do tigrinho, apontado como fachada para jogos de azar. A investigação apontou ainda a movimentação de valores que ultrapassam 13 milhões, além do bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens e até mesmo a apreensão de veículos de luxo. A Justiça também determinou medidas restritivas, como a suspensão das redes sociais de Deolane, sob o argumento de que ela estaria utilizando as plataformas para manipular a opinião pública e interferir nas investigações. A defesa, por sua vez, alegou abuso de autoridade e perseguição, classificando a operação como midiática e desproporcional. No entanto, o Ministério Público rebateu afirmando que os elementos reunidos apontam para uma atuação deliberada e consciente por parte da investigada. Nos bastidores, o caso se tornou um pesadelo para a equipe de gerenciamento de imagem de Deolane. Marcas começaram a se afastar, contratos foram suspensos e campanhas retiradas do ar. O que antes era visto como uma trajetória meteórica de sucesso digital, agora se transforma em um exemplo de como a exposição excessiva pode virar contra o próprio influenciador. O caso também reacendeu o debate sobre a regulamentação da publicidade de apostas e jogos online no Brasil. Parlamentares exigem mais rigor e transparência, apontando que celebridades com milhões de seguidores não podem agir impunemente ao promover atividades ilícitas sob o disfarce de entretenimento. A queda de Deolane não se limita ao campo jurídico. O desgaste emocional e a instabilidade reputacional têm efeitos colaterais profundos. Amigos próximos relataram afastamento da advogada das redes sociais, episódios de choro e até ameaças de deixar definitivamente a carreira pública. A exposição constante e o julgamento popular, em meio a uma operação de tamanha magnitude, transformaram a antiga imagem de mulher empoderada e combativa em alvo de memes, críticas e desconfiança. O que se vê agora é uma Deolane acuada, tentando manter o controle de uma narrativa que escapa cada vez mais de suas mãos. O futuro de Deolane Bezerra permanece incerto, e os desdobramentos da operação Integration continuam alimentando debates intensos sobre ética, justiça e responsabilidade digital. Enquanto aguarda o desenrolar do processo judicial, a advogada enfrenta um tribunal ainda mais implacável, o da opinião pública. As redes sociais, que antes eram sua principal fonte de influência e faturamento, agora se tornaram palco de linchamento virtual. Comentários hostis, especulações e boatos circulam com velocidade, transformando cada aparição sua em um campo minado. Mesmo após obter habeas corpus e responder em liberdade, Deolane passou a ser monitorada e teve que seguir uma série de restrições impostas pela justiça, como comparecimento periódico ao fórum, proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados. A CPI das apostas, instaurada no Senado, também incluiu o nome de Deolane entre os possíveis convocados para prestar esclarecimentos. Embora o STF tenha definido que influenciadores não são obrigados a comparecer, o simples fato de seu nome constar na lista aumenta a pressão sobre sua imagem pública. Deputados e senadores têm cobrado regulamentações mais severas sobre a atuação de figuras públicas na divulgação de plataformas de apostas, especialmente após revelações de que muitos desses serviços são utilizados para lavagem de dinheiro e exploração econômica de vulneráveis. Nesse cenário, Deolane, que por muito tempo se apresentou como símbolo de superação e empoderamento,
passou a representar o lado obscuro da fama digital, aquele que flerta com a ilegalidade e o lucro a qualquer custo. Especialistas em direito e marketing apontam que o caso dela poderá se tornar um divisor de águas na forma como o Brasil trata a relação entre influência digital e responsabilidade legal. A Ordem dos Advogados do Brasil já sinalizou que avalia a abertura de um processo disciplinar contra Deolane, o que pode culminar na suspensão de sua licença profissional. Para além das consequências legais, o que está em jogo é a sustentabilidade de sua carreira e credibilidade. Marcas não querem se associar a escândalos, e patrocinadores exigem uma conduta ética mínima. Com o nome manchado, a monetização digital se torna mais difícil e o capital simbólico, antes valorizado, se esvai rapidamente. Internamente, o círculo mais próximo de Deolane passou a se dividir. Relatos de tensão entre familiares e assessores revelam uma crise que extrapola o jurídico e atinge o emocional. Sua mãe, que também chegou a ser investigada, tornou-se figura central de resistência, tentando blindar a filha dos ataques públicos. No entanto, mesmo dentro do núcleo duro, há dúvidas sobre como reconstruir a imagem da influenciadora. Reaparecimentos em eventos públicos, tentativas de retomar a agenda digital e vídeos com teor emocional não têm surtido o efeito esperado. A internet impiedosa parece ter virado as costas. Enquanto isso, surgem teorias e bastidores que apontam que a queda de Deolane seria resultado não apenas de erros individuais, mas de uma estrutura que há tempos vinha colapsando. A pressão por visibilidade, os contratos milionários, o crescimento vertiginoso e a constante necessidade de se manter relevante podem ter contribuído para decisões questionáveis. A busca incessante por engajamento se chocou com os limites da legalidade. O caso de Deolane expõe uma ferida aberta no ecossistema digital brasileiro. Até onde vai a responsabilidade de quem influencia milhões de pessoas? E mais do que isso, será possível para uma figura tão polarizadora reerguer-se após um escândalo dessa magnitude? O desfecho ainda está em aberto, mas uma coisa é certa. A história de Deolane Bezerra será estudada como exemplo de como o sucesso digital pode se transformar em ruína pública da noite para o dia. O que começou como um conto de superação passou a ser uma narrativa de risco, queda e redenção incerta. E enquanto os olhos do Brasil continuam voltados para os próximos passos da doutora, uma pergunta paira no ar. Estamos assistindo ao fim de uma era ou ao prenúncio de um novo capítulo, ainda mais controverso?